Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa edição do Política Internacional, numa semana em que vamos falar sobre a situação política na Venezuela, que nos próximos tempos vai conhecer ou pelo menos começa a organizar-se para as próximas eleições. Vamos falar também do golpe de Estado que aconteceu no Mali a meados ou pelo menos quase no final de agosto e também sobre os desenvolvimentos das eleições norte-americanas, onde tentaremos analisar quais são as opções que cabem a Joe Biden e também a Trump, caso sejam eleitos para a nova presidência dos Estados Unidos relativamente à guerra comercial. E para fazer esta análise temos como convidado o Dr. Edson Mrazek, a quem mais uma vez dou as boas-vindas à nossa casa e agradeço pela presença no Política Internacional. Muito obrigado, Edna, por mais este convite para conversarmos em torno do que está acontecendo no sistema internacional, tal como anunciaste. Vamos conversar a propósito dos últimos desenvolvimentos na Venezuela, em que depois de uma concertação no seio da oposição sobre como agir perante as eleições anunciadas para dezembro, alguns partidos decidiram romper com o consenso geral que havia sido criado, e esta situação desses comportamentos políticos vão manchando a imagem de África, neste caso particular do Mali, com a perpetuação de um golpe de Estado e um pouco, de facto, para falarmos da guerra comercial de que Trump iniciou com a China e como é que o que vai acontecer no pós-eleições de novembro, salvo erro, que fazem eleições nos Estados Unidos da América. Doutor Mrazek, começamos com a situação política na Venezuela, que tem sido um tema recorrente e que tem estado, por exemplo, a pôr dois polos, que é Juan Guaidó, que ao longo do tempo, depois de ter se autodeclarado presidente, autoproclamado presidente, começou a perder algum poder a nível internacional e parece que internamente também começa a perder este poder e as eleições venezuelanas. A questão que eu vou lhe fazer é o que está acontecendo na Venezuela e o que se pode esperar das próximas eleições que estão a ser previstas ou que estão previstas para ainda de dezembro deste ano. Como disseste, já temos vindo a conversar em torno desta situação da Venezuela, da crise que a Venezuela tem estado, da crise política que tem estado a passar a Venezuela, que tem sido agravada pela recorrente imposição de sanções por parte dos Estados Unidos da América, que está a tentar a todo custo forçar uma mudança política na Venezuela, mas não tem tido o sucesso. De facto, depois das últimas eleições, houve um conflito, vamos assim dizer, pós-eleitoral, em que a oposição reclama ter vencido e por essa via considera que o presidente Maduro é um presidente ilegítimo, e nessa base o Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia ou do Parlamento, autoproclamou-se presidente interino da Venezuela, e a partir daquele momento um conjunto de países, principalmente ocidentais, países aliados dos Estados Unidos, reconheceram imediatamente Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Entretanto, Nicolás Maduro continua no poder. Na verdade, criou-se um cenário como se houvesse dois governos, um liderado por Nicolás Maduro e outro liderado por Juan Guaidó, mas efetivamente quem está a governar a Venezuela é Nicolás Maduro. Ele é que tem o controle das instituições, ele é que tem o controle das fronteiras. Então, ainda que internacionalmente, ou pelo menos ainda que tenha sido reconhecido pelos países europeus, pelos Estados Unidos da América, tem o governo, a legitimidade de Juan Guaidó, esta é um reconhecimento, quer dizer, é um governo, assim vamos dizer, virtual, que na verdade não está a exercer efetivamente as funções de governo. Nestes últimos dias, o que aconteceu? Houve um consenso que foi criado no seio da oposição, foi assinado um acordo, um conjunto de 27 formações políticas da oposição, chegaram a um acordo sob a liderança de Juan Guaidó, no sentido de que vão boicotar qualquer processo eleitoral que seja organizado pelo governo de Maduro. E, neste caso, há
há um pleito eleitoral marcado, eleições legislativas, para 6 de dezembro deste ano, e pelo acordo que tinha sido assinado, em princípio nenhum partido da oposição iria participar nestas eleições. Entretanto, há dias, 2 partidos da oposição, já não me lembro dos nomes destes dois partidos, mas líderes de 2 formações políticas, daquelas que fazem parte das 27 que acordaram em boicotar as eleições, voltaram atrás e começaram a fazer negociações com o governo do presidente Nicolás Maduro, no sentido de participarem nas eleições. Quer dizer, entre aspas, traíram o consenso que tinha sido assumido, que tinha sido assinado, e estão a preparar-se para participar no eleitoral, de tal modo que um deles veio a público e disse devemos deixar de brincar de governo, no sentido de que é um reconhecimento de que esta coisa do reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, o autoproclamado, não está a funcionar. Porque, ou pelo menos não surtiu o efeito desejado. Não está a surtir o efeito desejado. Efetivamente, quem está a governar durante este tempo todo, desde o ano passado, quem está a governar efetivamente o país é Nicolás Maduro e não é Juan Guaidó. Ainda que tenha reconhecimento dos Estados Unidos, que tenha reconhecimento da União Europeia, dos países... Mas o que estas declarações de alguns segmentos da oposição venezuelana relativamente a clara perda de poder de Juan Guaidó nestes últimos tempos, o que isto pode significar para as próximas eleições venezuelanas? Principalmente considerando que a Venezuela não está exclusivamente cercada por interesses norte-americanos, mas também temos o Grupo de Lima, que tinha se juntado, que praticamente congrega todos os países da região contra interesses venezuelanos na região. Temos a questão da própria suspensão da Venezuela dentro da Organização dos Estados Americanos. O que isto pode significar para a Venezuela e principalmente para estas eleições que já estão programadas para dezembro? Bom, essa é uma questão interessante que eu também tenho vindo a fazer a mim próprio em algumas coisas que eu tenho escrito por aí, para algum jornal. E a questão é, de facto, o que é que vai ser da Venezuela com esta situação? Por quê? Aparentemente, aquele acordo dos 27 deslegitimava o processo eleitoral. Se, de facto, os 27 boicotassem um processo eleitoral e não participassem nas eleições, de dezembro, podemos questionar, ou há de haver um barulho no sentido de questionar a validade dos resultados no sentido de não houve concorrência das eleições. Só que, com este, eu chamo de furo que acontece na oposição, quando há esta cisão dentro da própria oposição, não sei se não hão de vir mais alguns que também hão de seguir o caminho destes dois, que consideram que a melhor forma de resolver o problema é ir em eleições. Aliás, estes dois, nas negociações que estavam a ter com o governo de Maduro, é no sentido de criar-se um ambiente em que as eleições possam ser livres, justas e transparentes. E uma das condições que até o governo de Maduro aceitou foi que devia ser autorizada a entrada de observadores internacionais para observar o processo eleitoral e dizerem se de facto foram limpas ou não estas eleições. Então, esta situação que está a acontecer na oposição, eu penso que, ao aparecerem estas duas formações políticas a negociarem com o governo de Nicolás Maduro, com vontade de participar no processo eleitoral, primeiro está a legitimar Nicolás Maduro como, de facto, efetivamente o presidente, que já é, e, de facto, ele que tem governado apesar de... O controle faz o exercício do poder territorial. O poder está nas mãos de Maduro. O que acontece é que alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, não aceitam que Nicolás Maduro, o governo de Nicolás Maduro, por exemplo, tenha acesso às reservas monetárias da Venezuela nos seus bancos. Não só o Reino Unido, mas quase todo o sistema internacional. Esses países todos que reconheceram estão a fazer isto, e o que está a prejudicar ainda mais a economia do país, porque efetivamente o Juan Guaidó não tem como
governar nessa situação em que está. Então, No caso, Nicolás Maduro, não Juan Guaidó. o Juan Guaidó, ainda que tenha acesso a estas reservas monetárias, Não tem como pode fazer fazer porque não tem efetivamente o controle do território da Venezuela, quem tem é Nicolás Maduro. Mas eu dizia que este furo que acontece na oposição, eu vejo como uma legitimação, primeiro do Nicolás Maduro. Há um reconhecimento por parte da oposição de que efetivamente quem está a governar é Nicolás Maduro. Mas também pode vir a legitimar, ou se estas formações, participando no pleito eleitoral, vão legitimar o processo eleitoral. Por quê? O Partido Maduro não terá ido às eleições sozinho, ainda que haja uma e outra formações políticas que não vão participar. A entrada destas formações políticas vai legitimar o processo e ainda mais, se de facto acontecer que apareçam observadores internacionais que vão observar as eleições na Venezuela, legitima ainda mais o processo eleitoral na Venezuela. E a questão que eu tenho é, por hipótese, vamos lá dizer que estes dois partidos que romperam com a posição geral defendida por Guaidó participam, e talvez mais alguns onde participam nesta situação, legitimam um processo eleitoral. E se vêm observadores eleitorais de fora do país que entrarem no processo, são hipóteses estas, e se, por hipótese, estes observadores externos internacionais dizerem que o processo foi limpo, o que é que será, por exemplo, de Guaidó? Mas há uma questão aqui, segundo a qual o Juan Guaidó está numa presidência rotativa dentro do processo todo da oposição e provavelmente pode perder, na verdade penso que até já está fora do seu mandato normal, não é? Porque é rotativo, mas a minha questão é, havia um consenso internacional e até várias ações internacionais no sentido de boicotar a Venezuela durante este período todo, e este boicote não surtiu os efeitos desejados. E a questão é, como é que a comunidade internacional poderá reagir perante, por exemplo, a realidade de que existem condições, por exemplo, para ter eleições, porque existem dois partidos que já estão a mostrar essa disponibilidade em ir a eleições, e depois, numa eventual vitória, por exemplo, real de Juan Guaidó, de Nicolás Maduro, ou ainda, pelo menos, do seu partido, se ele, por exemplo, decida. Como é que será o sistema, como é que funcionará o sistema que já estava montado e organizado para boicotar todo o processo? É preciso lembrar que, muito recentemente, no Senado norte-americano também houveram declarações de alguns membros que reconheciam que o boicote à Venezuela não surtiu o efeito desejado. Este aqui é o ponto, na verdade. Quando eu digo este é o ponto que eu quero dizer. O problema da Venezuela é que não é um problema... quer dizer, há um problema interno, sim, mas está a ser agravado por o comportamento destes atores externos que, ao invés de ajudarem a resolver o problema da Venezuela, ao invés de ajudar as partes a se aproximarem, encontrarem consensos para construírem o seu próprio país, a Venezuela, estes atores, liderados, assim vamos dizer, pelos Estados Unidos, estão somente interessados em que Nicolás Maduro saia do poder. Estão interessados em que os maduristas saiam do poder e coloquem um outro. Então, as ações todas não é no sentido de ajudar a Venezuela a resolver o seu próprio problema. Estão mais no sentido de como chama? Maduro Masugou. Maduro deve sair do poder. Agora, nesta situação que nós estamos a falar destes dois partidos que romperam com esta posição que é de Guaidó, mas que na verdade é uma posição mais influenciada pelos interesses de fora do concertação internacional. Exatamente, mais uma concertação. Aliás, no seu discurso, no discurso do Guaidó, ou do gabinete de Guaidó, quando estava a repudiar o comportamento destes dois partidos, há uma passagem ali que não sei se ficou distraído quando colocaram, ou talvez quando eu li, foi mal traduzido, onde li, em que dizia que estes dois não agiram tal como tinha sido acordado e que eles deviam ter pedido autorização, que fizeram isso sem pedir autorização nem da liderança, nesse caso do Juan Guaidó, e foram colocando ali, e uma das coisas que apareceu ali, como se estivesse a dizer que não pediu autorização dos parceiros internacionais, que eu acho estranho, porque é que
partidos políticos da Venezuela têm que pedir, vamos assim dizer, uma espécie de autorização. Autorização de parceiros internacionais para discutir ou entrar em negociações com o governo de Maduro, ainda que seja considerado legítimo ou não. O fato é que é o governo que está ali, é que está a controlar o território, e não vejo por que é que, por exemplo, uma formação política tem que pedir autorização de fora para tentar resolver um problema a nível interno. Então, esta situação que está-se a viver na Venezuela e que, legitimando-se o processo eleitoral, havendo observadores internacionais, se por acaso nessas eleições, são hipóteses, como é que chama, serem vencidas, são legislativas, serem vencidas pelo partido de Nicolás Maduro, aí estes países todos ficam numa batata quente que não sei como é que vão resolver. Por quê? Não quiseram reconhecer durante este tempo todo, estão a apoiar como se chama, Juan Guaidó, e até agora não querem conversar, negociar com Nicolás Maduro. Mas se estas conversações destes partidos com o governo de Nicolás Maduro levarem a uma situação em que há uma vitória que é considerada legítima, não sei como é que eles vão agir. Acho que vão ter que voltar atrás, porque não estou a ver um cenário em que nas próximas eleições vença, por exemplo, se forem legítimas as eleições, diga-se, vença o partido de Nicolás Maduro, não estou a ver como é que eles vão continuar a apoiar Juan Guaidó enquanto, eventualmente, tiver sido legitimado o partido de Maduro. Um dos principais parceiros que influenciou todo este processo de levante e também de boicote relativamente à Venezuela são os Estados Unidos, e os Estados Unidos também vão às eleições, sobre as quais vamos conversar na segunda parte. Os Estados Unidos vão às eleições, eventualmente com resultados novos, trabalhando numa situação de cenários. Num cenário, por exemplo, em que temos uma mudança nos Estados Unidos do presidente e também, eventualmente, da política externa em relação à Venezuela, podemos ter uma situação de volte-face relativamente às relações com a Venezuela, que podem fazer com que, por exemplo, o Grupo de Lima possa perder sua relevância, que a Venezuela volte à Organização dos Estados Americanos e as relações se normalizem, ou nem por isso, conhecendo um pouco a realidade internacional e principalmente a orientação da política externa norte-americana. Eu penso que todos os cenários são possíveis, é possível, como chama, as relações melhorarem. É preciso lembrar primeiro que os Estados Unidos, com Trump ou não, continuam a ser Estados Unidos da América. O que é que eu quero dizer com isto? A política, quer dizer, em função dos interesses que os americanos identificaram, que querem defender na Venezuela, não vai mudar muito se é este presidente ou outro presidente. Qualquer um deles, em princípio, a forma de agir pode ser diferente, mas o interesse vai permanecer sempre que é preciso, nesse caso, se for para controlar a Venezuela, é preciso arranjar uma forma de controlar a Venezuela. Eventualmente, num cenário em que as eleições, o problema é que estamos a ver uma situação em que as eleições vão ocorrer mais ou menos a mesma coisa. Sim, uma em novembro uns em novembro, os outros dezembro. em dezembro. Porque tanto as eleições de novembro dos Estados Unidos podem significar uma mudança no sentido de Trump perder, mas também pode significar a continuidade. Mas, independentemente de haver uma mudança ou não, eu acho que as relações com a Venezuela vai depender do que é que vai acontecer de hoje até as eleições. Em termos de quê? Onde? Na Venezuela? Na Venezuela, não nos Estados Unidos como tal. Ainda que possa ter influência, eu penso que conta mais o que vai acontecer na Venezuela, e olhando para esses acontecimentos que estão a ocorrer, esses eventos que estão a ocorrer agora até lá. Por quê? Já estamos a ver que há dissensos dentro da oposição. Já está a haver partidos da oposição que estão a dizer o quê? É preciso negociar, é preciso conversar com Nicolás Maduro para resolver o problema na Venezuela. São ventos, vamos assim dizer, de mudança que podem levar a uma eventual reconciliação nacional dentro da Venezuela. Então,
Se os próximos meses, os próximos acontecimentos levarem a uma eventual reconciliação entre as forças políticas dentro da Venezuela, em que, por exemplo, não só estes dois partidos, vamos lá dizer que mais partidos aceitem ir às eleições na Venezuela. Os resultados dessas eleições, sejam quais forem aceitos de forma geral, tanto pelos maduristas como pela oposição dentro da Venezuela, então não importa qual vai ser o resultado da eleição nos Estados Unidos, há de haver alguma mudança na forma como vão lidar com a Venezuela. Porque neste momento, a oposição que está a aparecer com Juan Guaidó, que está a assumir que Maduro tem que sair, é também usada por Estados Unidos, vamos assim dizer, que é para forçar a ideia de que Maduro deve sair. Mas, havendo uma reconciliação nacional dentro da Venezuela, seja com Maduro à frente do país ou não, já não haverá munições, vamos assim dizer, para os Estados Unidos usarem para continuar a pressionar o país. Então, havendo reconciliação, Maduro aceitando as condições que estes partidos estão a colocar e sendo aceitáveis essas condições, Maduro aceitar e os partidos da oposição assumirem que de facto Maduro voltou atrás e está a aceitar a aplicar algumas medidas que eles exigem, então a política externa dos Estados Unidos em relação não vai mudar em termos do interesse que eles têm é de controlar o país. Lembremos que a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo no mundo, se é que não tem a maior reserva de petróleo no mundo. E interessa aos Estados Unidos ter o controle sobre esses recursos, e interessa aos Estados Unidos ter um governo os Estados Unidos montado na Venezuela, mas havendo uma união entre os venezuelanos, os Estados Unidos não tem como senão mudar a sua postura, porque isto tudo é alimentado porque há muita desunião, há muita luta pelo poder entre os próprios venezuelanos. Se eles conseguirem, na minha opinião, ultrapassar isso, a postura dos Estados Unidos também vai ter que mudar. Então, eu olho na dimensão de o que vai mudar mais, a forma como os Estados Unidos vai lidar com a Venezuela, não é necessariamente o resultado eleitoral dos Estados Unidos, no sentido de ou é Trump, ou ainda que possa mudar alguma coisa. Mas eu penso que o que vai determinar mais como é que será a política externa dos Estados Unidos vai ser o resultado dentro da Venezuela, como vão ser feitas, como é que as forças da Venezuela vão assumir o resultado das eleições que vão ser realizadas em dezembro. Muito obrigado, Dr. Muzresek. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos na segunda parte, onde vamos analisar o golpe de Estado no Mali e também as perspectivas das eleições norte-americanas relativamente à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Voltamos até já. Voltamos ao Política Internacional numa segunda parte, onde, como dissemos na primeira parte, analisaremos a situação do Mali e também as eleições norte-americanas. Dr. Muzresek, um dos temas da atualidade também que não passaram ainda aqui no Política Internacional tem a ver com o golpe de Estado que aconteceu no Mali a 18 de agosto de 2020. E que tem estado a agitar a comunidade internacional africana, através da CEDEAO, da União Africana, e também a europeia, através da União Europeia e principalmente da chanceler Angela Merkel. Dr. Muzresek, o que aconteceu no Mali e em que contexto pode ser lido o acontecimento do Mali, principalmente se conhecermos mais ou menos o histórico das mudanças de poder, das mudanças constitucionais ou não de poder em África? No Mali aconteceu mais mudança inconstitucional de poder. Antes de mudança inconstitucional, é que houve um golpe de Estado e constitucionalmente para chegar ao poder chega-se por via de eleições, pelo menos é assim no Mali. Não me lembro qual é a periodicidade, se é de 4 ou 5 anos. Aconteceu uma mudança inconstitucional de poder, em que os militares prenderam o chefe de Estado
que não sei se me lembro bem, estava no início do seu segundo mandato, penso eu, prenderam o chefe de Estado e assumiram o controle do país. Este evento é um daqueles que mina a imagem de África sobre a forma como a política é feita no continente africano. Então, houve o golpe de Estado e houve condenação da organização regional, que suspendeu imediatamente o Mali, a União Africana também suspendeu o Mali. Algumas partes da sociedade maliana recebeu este golpe com bom agrado, gostou do fato de ter sido derrubado o presidente Keita, a outra parte evidentemente não. E uma das acusações que é imposta ao presidente Keita é que ele tem sido incapaz de acabar com a violência, o terrorismo que tem acontecido no Mali. Mas estas culpas que são imputadas ao presidente não podem ser imputadas somente ao presidente. Na verdade, estes mesmos que fizeram o golpe de Estado é que têm a responsabilidade. Tudo bem que o chefe de Estado é o comandante em chefe, é a última unidade decisória, mas quem está no teatro de operações são os militares. E penso que, ao invés de imiscuir-se nas questões de governação, porque aí, pelo menos, acho constitucionalmente, esta tarefa de questão de governação é da responsabilidade dos civis, e deixar que os partidos políticos, os civis, por via constitucionais, por vias legalmente previstas, possam fazer, como chama, possam lutar pelo poder, mostrando agendas de governação, programas de governação que eventualmente vão agradar ao povo, e depois este povo, no dia das eleições, escolher determinados programas de governação. E os militares deviam ficar onde? Ou nas casernas, ou então a combater estes grupos terroristas que até costumam tomar o território do Mali. Então, eu penso que este é um daqueles momentos negros da história dos países africanos em que os militares deixaram de fazer aquilo que deviam fazer, que é garantir a segurança, integridade, unidade e integridade territorial do Mali, e ao invés de se concentrarem nisso, foram imiscuir-se em assuntos políticos. Foram imiscuir-se nos assuntos políticos, imputando culpas ao não estou a dizer que o presidente não possa ter culpa, não seja culpado do que ele está a ser acusado, mas não cabe aos militares, pelo menos legalmente, aquilo que é previsto na Constituição, não é função dos militares remover os chefes de Estado. Não é função dos militares envolver-se... Mas a África tem um histórico muito grande de uso de militares, ou pelo menos tem um histórico que, claro, nos últimos anos tem sido menos recorrente, mas durante muito tempo foi extremamente recorrente que os militares tivessem feito uso da força, principalmente na região da África Ocidental, e o maior exemplo é a Guiné-Bissau. E a questão que coloco é como é que a CEDEAO, que até já tem algum nível de experiência em lidar com estas questões de golpes de Estado e de mudanças inconstitucionais de poder, poderá lidar com a situação no Mali neste contexto? A única coisa que a CEDEAO pode fazer, já está a fazer, é condenando o golpe de Estado. O Mali foi suspenso da CEDEAO porque pelas regras acordadas pelos Estados ao nível da CEDEAO não é permitida uma mudança inconstitucional de poder, e o que a CEDEAO fez foi suspender uma lei do convívio entre os países da CEDEAO, e o máximo que pode fazer é suspender e fazer a pressão no sentido de haver retorno à normalidade, haver retorno à ordem constitucional no Mali. Eu costumo falar, quando falo das organizações internacionais sobre o que podem fazer, eu tenho dito isso sempre. As organizações internacionais, este tipo de organizações internacionais que nós temos, por exemplo, a CEDEAO, não tem muito para fazer porque
e como não tem um exército, não tem uma força que podia dizer que vai enviar militares para ir repor a ordem constitucional no Mali, essas situações são resolvidas internamente em cada país. Então, o máximo que uma organização pode fazer é exatamente o que a CEDEAO está a fazer, é suspender o Mali das convívio das nações da África Ocidental até que a ordem constitucional no Mali seja reposta. Enquanto isso, ir pressionando, enviar, vamos lá assim, equipas da organização para ir pressionar, ir conversar com os malianos, no sentido destes encontrarem uma solução de preferência que não envolva necessariamente os militares estarem no poder. Porque, pelo que está-se a dizer, é que os militares que têm estes dois cenários, que podem ser os militares nesse período de transição que eles estão a anunciar a estarem à frente da governação do país, ou podem ser os civis. Eu penso que nem se deveria colocar essa hipótese de os militares estarem à frente controlarem o poder, ainda que seja de forma provisória, como se tem estado a propalar. Doutor Muirezek, uma outra questão tem a ver com o histórico do extremismo violento recente e também do terrorismo que tem estado a alastrar-se também pela região do Sahel. E a questão que eu ia fazer é como é que este golpe poderá influenciar os esforços do próprio Mali, por exemplo, de contornar as questões do extremismo violento, do terrorismo, não só dentro do país, mas dentro da força que dentro da região do Sahel tem estado a trabalhar nesta questão do terrorismo na região? Eu penso que esse tipo de situação enfraquece os esforços conjuntos que têm sido levados a cabo no sentido de combater o terrorismo. Inclusive, 2 militares franceses foram mortos muito recentemente. Os militares acusam o presidente de estar a ser ineficaz no combate a esses grupos insurgentes, aos grupos terroristas, mas na verdade quem devia estar a combater esses grupos insurgentes são exatamente os tais militares. Então, ele tem a responsabilidade de proteger o povo do Mali, de proteger as fronteiras do país para impedir que esses grupos insurgentes, esses grupos terroristas tenham espaço. Então, o que é que está a acontecer agora? Com o golpe de Estado, desvia as atenções. O esforço que deveria ser levado a cabo no sentido de combater os grupos insurgentes, no sentido de combater os terroristas, agora vai ser desviado para essa situação de crise política que foi criada. Os militares, ao invés de se concentrarem em proteger, garantir a segurança do país, agora as chefias militares estão preocupadas em como é que fazemos aqui, ou como é que vamos resolver isto, quem é que vai tomar o poder para este período. Então, ao invés de combate ao terrorismo, neste momento o Mali está concentrado em tentar resolver o problema político que foi criado, um problema político criado pelos militares e que envolve os militares. Aliás, eles disseram, por aquilo que estão a dizer, é que eles estão interessados em tornar-se políticos, no sentido de que querer governar o país, quando eles dizem que nós tiramos o poder, mas a solução passa por nós também estarmos no processo, ainda que criem. E quando eles dizem que podem ser só os civis ou só os militares ou a mistura, aqui dá a entender que eles estão interessados. Os militares têm interesse em ter algum nível de controle político. Eles estão interessados em ter este nível de controle político para as questões de governação. Mas, por aquilo que são as regras, pelo menos, do país, não é esta a função dos militares. Não é a função dos militares imiscuir-se nos problemas. Não é que não haja problemas no Mali. Eventualmente, há problemas sim. Talvez o presidente não estava a conseguir eventualmente resolver esses problemas, mas eu penso que os militares deviam deixar espaço para os próprios civis, por via dos processos políticos previstos na Constituição e na demais legislação do país, que fossem eles a resolver este problema político. E se havia alguma exigência, eu penso que há canais apropriados que os militares podiam usar para apresentar as suas reivindicações. Esta mudança inconstitucional de poder, este golpe de Estado veio piorar, assim vamos assim dizer, a situação de insegurança do país, não só do país, como também da região. Como dizias, a França, que está muito envolvida no combate ao terrorismo no Mali, como dizias, perdeu
dois homens, não perdeu dois homens nos últimos dias. Eventualmente podemos não dizer que como é chama, é feito direto, mas há de haver alguma ligação, porque o país neste momento está, não vou dizer descontrolado, mas essa situação de incerteza sobre o que é que vai acontecer, quem é que de facto vai governar, faz com que também não haja maior coordenação no sentido de combater o terrorismo. Uma última questão relativamente a este tema, antes de passarmos para o nosso próximo tema, é quais são as opções que existem para a questão do Mali? Geralmente, quando há mudanças inconstitucionais, há uma questão de convocar-se eleições, a União Africana já pôs essa solução na mesa, temos a questão da pressão da CEDEAO, temos a pressão da União Europeia e pelo nível de pressão, a única opção que se vê é convocar-se eleições e ter um novo presidente constitucionalmente reconhecido. E a questão que eu lhe coloco, o Dr. Murasek, partilha da opinião de que esta é a melhor solução, se não, qual seria a melhor opção para resolver este imbróglio neste momento em que o Mali encontra-se, de certo modo, isolado do mundo devido a este golpe de Estado? Na verdade, a melhor solução era não ter acontecido o golpe de Estado, mas o golpe aconteceu. Eventualmente, diríamos que o melhor seria voltar à ordem constitucional no sentido de repor o que estava lá, voltando o presidente. Mas está claro que isso não vai acontecer, os militares não vão deixar. Nós podemos criar cenários, mas o que vai acontecer mesmo é que os malianos, os militares, e nessas conversas que estão a ter com as forças vivas da sociedade maliana, vão efetivamente decidir. De facto, para repor a ordem, o melhor, de facto, era fazer as eleições. Já que já derrubaram o Keita, mas para um processo legítimo, de facto, tem que se realizar o mais rápido possível eleições, para que o governo que ascender, o presidente que ascender, o governo que formar, resultar da vontade popular. Porque neste momento, nestas coisas do período de governo de transição, que vai durar, acho que são 3 anos. Não se reflete a vontade do povo. Não é reflexo da vontade popular. Tudo bem que o povo, há algumas imagens televisivas que mostram satisfeito a cantar nas ruas porque foi derrubado o presidente. Mas calma aí, era só aquele evento. Mas para os próximos governantes, eles devem ser legitimados num sufrágio universal em que o povo vai às urnas e manifesta a sua vontade. Porque um governo de transição, parece que para lá onde vamos, os militares parece quererem forçar um pouco a ideia de tem que haver um governo de transição. Não vejo por que irmos para o governo de transição. Ok, já está fora, não é? Então, vamos às eleições. Porque neste momento, o melhor mecanismo que foi encontrado, que até está previsto na eleição, é que governa quem vencer nas eleições. Eventualmente, se houver militares que queiram concorrer, não sei se as leis do país permitem, talvez tenha que renunciar as suas posições como um militar e ir concorrer de forma independente, mas penso eu que, de facto, a melhor solução, se assumirmos que quem tem que governar é alguém legitimado pelo povo, então devíamos reduzir este espaço que está a ser negociado de período de transição, no sentido de, o mais rapidamente possível, sabemos o mais rapidamente possível o que vai significar em termos de timing até serem realizadas novas eleições. O fato é que o ideal é que o governo venha de seja reflexo de vontade popular. Aliás, quando essas organizações como a CEDEAO, a União Africana, quando dizem retorno à ordem constitucional, há uma consciência de que o retorno à ordem constitucional não significa necessariamente que Keita volte ao poder, porque esse cenário é muito, pouco provável que venha a acontecer o retorno de Keita ao poder, mas pelo menos quando há essas sanções, há essas pressões, é no sentido de não aparecer um líder, um presidente que não seja legitimado pelo povo, mas sim que chega ao poder por outras. E porque qualquer um que estiver à frente do país, que não seja legitimado pelo povo, sempre vai ser visto como alguém
que veio por via do golpe. Mas as eleições já limpam esta imagem de que houve golpe sim, mas o outro líder terá sido eleito. Um último tema tem a ver com o desenvolvimento das eleições norte-americanas que vão ocorrer daqui a pouco. Já temos os dois candidatos, é Joe Biden e o Donald Trump. Entretanto, há um assunto na mesa destes dois que tem sido tema de análise em política internacional relativamente à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Embora tenhamos pouco tempo, a questão que eu queria lhe fazer é qual é o prognóstico que faz relativamente ao tratamento desta guerra comercial, que já tem sido bastante agressiva nos últimos anos, principalmente com o tom um pouco mais agressivo de Donald Trump relativamente à China, que passou pela questão também de Hong Kong, mas que provavelmente há uma esperança, ainda que menos aceitável, de que com Joe Biden o nível de tensão ou de tal guerra possa baixar. Queria saber, doutor, concorda com esta opinião sobre essa possibilidade ou nem por isso? O que é que nós podemos esperar da guerra comercial caso tenhamos um novo presidente que não seja Donald Trump nos Estados Unidos? Ainda não sabemos o que é que as eleições de novembro vão nos trazer, mas na eventualidade de Donald Trump perder as eleições e Joe Biden ascender a Casa Branca, de facto, a forma de ser estar destes dois indivíduos são completamente diferentes e eventualmente há de haver talvez menos barulho, como está a acontecer hoje, porque esta guerra comercial está a ser muito, por causa dos meios de comunicação social e de informação e por aí em diante, está a ser muito mediatizada, de tal modo que todos os dias ouvimos falar de guerra comercial e depois o próprio presidente, pelo caráter dele, aparece, dizer que a China vai fazer aquilo, a China. Mas o fato é que, independentemente de ser este presidente, ou como chama, do Trump ser reeleito ou não, as bases já foram criadas para a renegociação de algumas coisas entre os Estados Unidos e a China. Ainda que Joe Biden vença as eleições, não vamos ver a mediatização eventualmente da tal guerra comercial da forma como está a acontecer hoje. Eventualmente não vai acontecer isso. Mas não significa que Joe Biden não vai fazer aproveitamento de algo que já foi iniciado pelo seu antecessor, nesse caso, pelo seu antecessor Donald Trump. Porque no final do dia, Joe Biden, Donald Trump são presidentes dos Estados Unidos e a agenda que eles vão defender é defender o interesse nacional dos Estados Unidos. E esta coisa da guerra comercial iniciada pelo Donald Trump, eventualmente chegou à dimensão que chegou, ou teve a visibilidade que teve nos meios de comunicação social, de informação e por aí em diante, exatamente pelo caráter de Donald Trump. Mas a semente já foi lançada e eventualmente tem que haver renegociação de algumas coisas na relação entre os Estados Unidos e a China. E eu não acredito que por ser Joe Biden, essa renegociação vai parar. Não vai parar. Pode não ser na dimensão que Donald Trump está a dar, pode não ser na mediatização que Donald Trump está a dar, mas Joe Biden, caso seja eleito, há de fazer um aproveitamento desta situação que já foi criada para tentar reduzir o tal gap que Donald Trump encontrou e que quer reduzir. Já podemos ter uma espécie de... O nível de tensão pode baixar? Vai baixar. Eu acredito que o nível de tensão... O grande problema na tal guerra comercial de Donald Trump é o fato de Donald Trump estar toda hora nos mídias a falar da China, a dizer, a querer se vangloriar das vitórias que ele está a ter na renegociação com a China. É isso que cria o tal mal-estar na relação entre estes dois. Mas Joe Biden, que é americano também, uma vez eleito presidente, não acredito que ele chegou na Casa Branca e logo parou. Não. Mas agora, que será mais discreto a forma de relacionar Joe Biden, uma eventual presença de Joe Biden com a China, que será mais discreta, sem dúvida que há de ser mais discreta, não há de ser da forma espalhafatosa, entre aspas, é que posso usar este termo, como o Donald Trump faz, vai ser discreta, mas eu penso que também ele vai renegociar, ou vai aderir na linha de renegociação de alguns acordos que eventualmente os americanos consideram que são desfavoráveis. Pode não ser ao mesmo nível com a presença de Donald Trump,
mas penso que qualquer presidente americano, seja Donald Trump ou outro, há de querer fazer aproveitamento de qualquer oportunidade que tiver para reduzir o tal déficit comercial que estava a acontecer na relação comercial entre a China e os Estados Unidos da América. A tradição norte-americana relativamente aos presidentes, na verdade, é de sempre haver uma renovação e depois, claro, a óbvia mudança de republicanos para demócratas. Entretanto, com a presidência extremamente, digamos que agressiva de Donald Trump, há um segmento em política internacional que acredita que Donald Trump pode perder a oportunidade de renovar o seu mandato e, eventualmente, termos um único mandato e um Biden como presidente. O que é que o Dr. Moirazek acha deste segmento de analistas que acreditam que, muito provavelmente, existem todas as condições para que haja uma mudança e não renovação de Donald Trump? Bom, é natural, há de haver essas duas posições, sem dúvida. Aliás, ninguém pensava que... Ninguém, entre aspas. Mas se nós voltarmos a 2016, penso que foi em 2016 que Donald Trump foi eleito, quando víamos as imagens televisivas, parecia que ninguém, quando digo ninguém, estou a exagerar, né? Mas tudo indicava que a senhora Hillary Clinton ia vencer as eleições. Mas não terá sido o fato de Hillary ser democrata, estando antecedendo um democrata que terá feito com que as pessoas tivessem entrado? Não necessariamente. Aliás, o Donald Trump, se não renovar este ano, não há de ser o único que não renovou. É lembrarmos que Bush pai, sim, pai. Não Bush filho, não conseguiu renovar. Depois de Bush pai, que não conseguiu renovar, tivemos Clinton, que conseguiu cumprir os 2 mandatos. Depois tivemos o Bush filho, que conseguiu os 2 mandatos. Depois tivemos o Barack Obama, que conseguiu. Mas não significa, já que os últimos 3 conseguiram todos renovar, não é certeza de que este vai renovar. Então, há, de facto, quer dizer, os analistas, dependendo de direção que nós queremos olhar para isto, havemos de encontrar evidências para mostrar que, de facto, Donald Trump não vai renovar. Da mesma forma que, eventualmente, havemos de encontrar evidências para dizer que... Mas, na opinião do Dr. Moirazek, o que acha? Se vai... Quem renova? Não, tem razão. Esses segmentos que acreditam que Donald Trump não vai renovar, claro que tem razão. Olhando para a presidência dele, foi muito conturbada, com escândalos, etc, etc. É possível acreditar que Donald Trump, de facto, não vai renovar. Mas eu prefiro deixar isso para o eleitor, porque... existem os 2 cenários, os 2 são possíveis. Eu estou a me lembrar de 2016, que quando olhávamos para a televisão, as análises que eram feitas eram todas contra Donald Trump. Entretanto, Donald Trump venceu as eleições. Então, neste momento, eu não alinho a dizer que vai renovar, deixa os prognósticos nem vou dizer que não vai renovar. O que posso dizer é que, como analista, dependendo das evidências que nós queremos encontrar, vamos encontrar evidências bastantes para dizer que Donald Trump vai renovar, mas também vamos encontrar evidências bastantes para dizer que Donald Trump não vai renovar. E às vezes corremos o risco de ir numa posição em função não das evidências como tal, mas em função da vontade de ele ou renovar ou ele não renovar. Mas os 2 cenários são possíveis. Muito obrigado, Dr. Moirazek. Termina assim o nosso Política Internacional, numa semana em que analisamos a questão política na Venezuela, que vai ter eleições agora em dezembro, o golpe de Estado no Mali e também as eleições norte-americanas, que estão agora com grandes discussões à volta da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Voltamos daqui a uma semana. Até lá.